falar hoje sobre o livro que está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 ao 37, que fala da Sunamita, e diz mais ou menos assim: Existia em Sunem uma mulher rica que um dia chamou seu marido e lhe disse: Vamos fazer um quarto, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que quando o homem de Deus aqui nessa cidade vier, neste quarto possa estar. E assim foi feito. E quando Eliseu, que era o profeta que pregava a palavra de Deus, estava em Sunem, lá ele se hospedava. E estando no quarto, ele mandou que o seu ajudante Geazi fosse ao encontro da mulher e a chamasse. Ao ir ao encontro do profeta, ela perguntou: Pois não, meu senhor? E ele mandou que Geazi dissesse a ela: Queres que nós apresentemos a senhora ao rei ou ao general do exército? E ela respondeu: Não, meu senhor, eu estou muito bem com a minha família, com os meus. Mas o profeta queria fazer algo por aquela mulher tão generosa, e ele insistiu que Geazi observasse o que faltava naquela casa. Geazi então observou que ela era casada, mas não tinha filhos, e que o esposo dela já tinha uma idade avançada. Então o profeta mandou que Geazi a chamasse, e ela voltou, mas não entrou no quarto. Então o profeta lhe disse: Ano que vem, mais ou menos nesta data, terás dado à luz a um filho. Ela imediatamente o repreendeu e lhe disse: Não, meu senhor, não me encha de falsas ilusões. Mas, como o profeta havia dito, no ano seguinte a mulher deu luz a uma criança, e essa criança cresceu, e quando já estava maiorzinha, foi para o campo visitar o pai, ficar com ele, e lá começou a sentir dores de cabeça fortíssimas. E o pai então mandou que um servo levasse ele até a tua mãe, e no colo da mãe a criança ficou até falecer ao meio-dia. A mulher colocou essa criança no quarto que havia feito para o profeta, seguiu ao encontro do marido, onde pediu que ele lhe desse um animal e um servo para que ela pudesse ir até o Monte Carmelo. O esposo então lhe disse: Não é noite de lua cheia e nem é o dia da visita. Mas ela disse: Deixe que eu irei e logo voltarei. E partiu. Quando o profeta avistou a mulher de longe, mandou que Geazi fosse ao encontro e a cumprimentasse, perguntando como estava o filho, como estava o marido e como ela estava. Assim Geazi fez, mas a mulher lhe respondeu dizendo: A mim vai tudo bem. Ao se aproximar do profeta, a mulher prostrou-se aos seus pés, e quando Geazi viu aquilo, se aproximou para retirá-la. Porém o profeta disse: Deixe-a, ela está muito aflita, mas Deus ainda não me revelou o que aconteceu. Então a mulher falou para o profeta: Não te disse que não me enchesse de falsas ilusões? Então o profeta, que já havia mandado Geazi se apressar com o seu cinto, sua capa e seu cajado, e asseverou que ele não cumprimentasse ninguém no caminho, nem respondesse a nenhum cumprimento, percebeu que se tratava de uma coisa muito séria. Então a mulher disse: Juro pelo teu Deus, que se não fores, eu não irei. E o profeta seguiu com a sunamita, e ao chegar em casa, Geazi encontrou com eles e disse que não tinha conseguido ressuscitar a criança. O profeta entrou no quarto, prostrou-se sobre a criança, deitou de bruços sobre a criança, na verdade, e colocou as mãos sobre as mãos da criança, os olhos de frente aos olhos da criança, e não conseguiu êxito,
Então ele começou a andar pelo quarto, depois mais uma vez subiu até a cama e deitou-se de bruços sobre o menino, e dessa vez o seu corpo esquentou o corpo do menino e o menino passou a respirar. Inspirou 7 vezes e voltou à vida. Então o profeta chamou Geazi, mandou que Geazi chamasse a sunamita. Esta, ao entrar no quarto, mais uma vez, prostrou-se aos pés do profeta, o agradeceu, pegou seu filho e saiu. Então, esta é uma história magnífica, contada em diversas igrejas do mundo, em todas as partes do mundo, contada de várias maneiras. Cada uma pessoa que conta dá uma ênfase a uma parte crucial da história. Mas o que me chamou a atenção nessa história, e eu acredito, o que o Espírito Santo revela para que eu possa compartilhar com vocês, entre outras coisas, é, além da questão da generosidade dessa mulher, é a capacidade que ela tinha de guardar segredo. Ela era uma mulher discreta, ela tinha uma sabedoria a ponto de entender que não deveria compartilhar aquilo que a pessoa que ouviria talvez não fosse capaz de acreditar, e o que é pior, poderia tirar a fé dela. Note que, mesmo sem eles terem combinado, quando Geazi é mandado pelo profeta para se apressar e ir ao encontro da criança, o profeta recomenda que ele não cumprimentasse ninguém e, se fosse cumprimentado, que ele não respondesse. Então, você vê um cuidado do profeta, porque se ele cumprimentasse alguém, esse alguém poderia, em conversa com Geazi, tirar ele do propósito, dizer a ele: você é louco, você vai lá fazer o quê? A criança já está morta. E por outro lado, se alguém cumprimentasse, podia cumprimentar querendo saber também o que é que ele ia fazer. Então as pessoas às vezes cumprimentam a gente e levemente vão perguntando muita coisa da vida da gente, vão sendo invasivas. Então é preciso que a gente aprenda a não invadir a privacidade do outro, principalmente naquelas coisas que nós não podemos contribuir com nada na vida da outra pessoa. E às vezes nós temos uma fé tão grande, inabalável, mas quando a gente compartilha com outro que não tem a mesma fé, a gente acaba até abrindo mão de sonhos, de propósitos nossos. Então, eu sempre falo da palavra de Deus e falo dos meus livros. Essa história que acontece na Bíblia, no capítulo 4, dos versículos de 8 a 37 do livro de 2 Reis, eu coloco no último capítulo do meu livro Desistir para Recomeçar. Esse desistir que eu quero me referir é o desistir de contar a vida da gente a outras pessoas. Tem tanta coisa para a gente falar sem ser a nossa vida, então por que ficar contando tudo se muita gente não acredita? Não é nem que ela não queira o nosso bem, não é nem por esse motivo, mas é porque de fato às vezes elas acham que o que nós queremos não está ao nosso alcance. Por isso, gente, eu encerro dizendo: vamos aprender com a sunamita a ter coragem, a ser generosos e a ficar calado. Um abraço.